Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 18 de junho de 2022, sabadão. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, sábado amanhã, ontem com exceção do São Paulo, foi um dia muito bom pra gente. Eu até tentei fazer o bilhete de uma forma diferente, porque eu sabia que o mundo inteiro ia colocar Cruzeiro e Palmeiras. Acredito que a maioria de vocês fizeram também. Tentei dar uma ousada ali, mas São Paulo acabou vacilando contra o Botafogo. Mas lá no grupo VIP, lá nosso do curso, falei que era um jogo muito bom para cartões. O Botafogo estava muito pressionado, o CT foi invadido, né? Acabou sendo um jogo muito nervoso. O Botafogo mandou bem ali, deu um ânimo ali no... Como é que fala? Calmou os ânimos ali da torcida, os jogadores vão ficar mais tranquilos. E o Palmeiras, hein? Caraca, como é que um time faz 4 gols em 10 minutos? Que é isso, filho? Esquece. Vamos para amanhã. 7 horas da noite, 7 horas da noite não, 7 horas da manhã, campeonato japonês. Eu tenho um jogo do Gamba Osaka contra o Yokohama Marinos. Yokohama Marinos, que quase beliscou o título ali na temporada passada, cresceu muito na segunda metade do campeonato. Agora já está bem, é o líder da competição com 31 pontos. Vai enfrentar o Gamba Osaka, que tem 17, é um time que está aqui mais próximo do rebaixamento do que da parte de cima da tabela. O Yokohama Marinos segue com um grande ataque desde a temporada passada. Em 16 jogos fez 30 gols, média de quase 2 gols por partida e sofreu 17. E o Gamba Osaka em 15 jogos fez 17, mas sofreu 20 e sofre bastante gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 9 jogos, em 7, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8, em 7 foram ambas marcam. Confronto muito interessante ali, um confronto que já é marcado por ter muitos gols. Gamba Osaka vem sofrendo gols há 4 jogos, dos últimos 5, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols e foram ambas marcam também. Já o Yokohama Marinos, 3 vitórias seguidas, 3 jogos sem sofrer gols, dos últimos 6 em 5 foi a primeira equipe a marcar. Então, tropa, para esse jogo aqui, para colocar no bilhete, mais de 1,5, tô fora do mercado de resultados, por mais que eu acredite que o Marino deva vencer o jogo, eu ficaria de fora porque estava parado ali o campeonato, né? Teve jogo de seleção, então vamos ver aí como as equipes vão se portar, ainda mais que o jogo é fora de casa. Quem quiser ir no Marinos, tiver muita confiança, vai com empate, aproveita a cotação, mas para mim é um jogo mais interessante para gols. Ambas marcam meio quente? Até poderia, mas como o Marinos está um tempinho sem sofrer gols, a gente vai com 2 gols para ficar mais tranquilo. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Marinos. 11 horas da manhã, Série B, eu tenho um jogo do Grêmio contra o Sampaio Corrêa, nada justifica uma cotação de 1,36 para o Grêmio vencer esse jogo, de coração não vejo isso, ainda mais o Grêmio que em 5 jogos só ganhou 1, o Grêmio é o rei do empate. Olha aqui a classificação, o Grêmio é o 5º colocado, está com 18 pontos, em 12 jogos empatou 6, empatou metade das suas partidas, fez 9 gols, sofreu 4. Apesar do Grêmio ser a melhor defesa da competição, é um time que tem um ataque que faz poucos gols. Já o Sampaio Corrêa, em 12 jogos, tem 15 pontos, tem 3 pontos a menos que o Grêmio, fez 13 gols e sofreu 13. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Grêmio está a 7 jogos de invencibilidade, 6 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 10, em 9, a gente teve menos que 3 gols. É o time do 0-0, né? 0-0, aí teve um 2-0 contra o Novo Horizontino, 0-0, 0-0, tira esse bônus aqui, essa Recopa Gaúcha, e 0-0 de novo, não tem jeito, tá? É o time do 0-0. Deixa eu ver o Grêmio em casa. O Grêmio em casa tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Tropa, acredito na vitória do Grêmio, mas é um jogo para você levar para o ao vivo, tá bom? Tenta levar para o ao vivo, pegar uma cotação melhor, vale muito mais a pena. Quem quiser colocar no bilhete, provavelmente vai vencer. Mas essa cotação aqui, para mim, não compensa o risco. O Grêmio é mais interessante, a gente sempre tá em odds de 1,50 para jogar com empate anula. Mas quem quiser ir, mais uma vez vou reforçar, o Grêmio é favorito para vencer. Também é um jogo que eu vejo para poucos gols, ali o menos 3 gols e meio. Ou, melhor ainda, levar para o ao vivo e tentar explorar uma cotação melhor. Para cá, para mim, 1-0 pro Grêmio. Também às 11 horas da manhã, campeonato finlandês, eu tenho um jogo do HJK, o Helsinki Brabo, da Finlândia, atual bicampeão, que vai enfrentar o Oulu. Vamos lá, o HJK ele está com 26 pontos, está dividindo a liderança com o Cups, mas o Cups tem um jogo a menos, então é muito importante o Helsinki vencer essa partida dentro de casa, para ele seguir ali brigando na liderança por mais um título ali pelo tricampeonato. E justamente antes dele ser bicampeão, o campeão da Finlândia tinha sido o Cups.
O Oulu é o quarto colocado, não é um time de bobeira, mas é um time que está bem abaixo do Helsinki e do Cups também. Tem 15 pontos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Helsinki em 11 jogos fez 17 gols e sofreu 9. E o Oulu em 10 jogos fez 15 gols e sofreu 13. O Helsinki jogando dentro de casa são 4 vitórias e 1 derrota, 11 gols feitos e 8 sofridos, né? Dentro de casa ele tem sido over. E o Oulu fora de casa, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, fez 6 gols, sofreu 6. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Helsinki vem de 9 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. O Oulu dos últimos 9 em 8 foi a primeira equipe a marcar. E o último confronto entre elas foi na casa do Oulu. O Oulu venceu, mas quando o Helsinki jogou em casa, venceu também. Tropa, vitória do Helsinki. Não gosto dessa cotação, tá? O Oulu é um time ali que merece seu respeito. A gente poderia ter uma cotação aqui, para mim, de 1,44, por aí também é mais um jogo que eu aconselho vocês a levar para ao vivo. O Helsinki, de vez em quando, nessa temporada, ele tem se complicado, principalmente dentro de casa, então às vezes você consegue explorar uma cotação maneira. Igual o jogo de ontem do Palmeiras. O Palmeiras estava ali uma cotação muito baixa para uma primeira divisão, conversei com vocês. O Palmeiras sofreu um gol, teve gente que conseguiu buscar a virada, teve gente que teve que ser rápido, não teve jeito, teve que ser rápido ali. Depois saiu o empate, conseguiu mais um gol, ou buscou um handicap -1, né? Um empate anula quando o jogo estava 1-0 para o Atlético Goianiense. Enfim, é um jogo interessante para você deixar ele marcado 11 horas da manhã, você pode ter boas oportunidades. Quiser colocar no bilhete, provavelmente vai ganhar, mas vou repetir, é uma cotação que eu não gosto e o mar de 1,5 aqui vem muito quente pela qualidade das duas equipes e pela forma que o Helsinki joga em casa. 2-0. 1h temos o Brabo Bodoglin, rei do ambas marcam, que vai visitar o Christian Sand. Christian Sand que está numa draca, está numa nhaca o Christian Sand. Se a gente olhar aqui em 7 jogos, não venceu ainda, foram 1 empate e 6 derrotas. Fez apenas 5 gols em 7 jogos e sofreu 14, média de 2 gols sofridos por partida. Do outro lado tem o Bodoglin, atual bicampeão, que está fazendo uma campanha aqui bem meia boca, um time que tem empatado bastante, em 9 jogos empatou 4, porém fez 18 gols e sofreu 14. Né? Tem média de 2 gols feitos por partida, mas também sofreu gols pra caramba. Vamos dar uma olhada aqui no histórico, quando elas se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Bodoglin vem de 7 vitórias seguidas contra o Christian Sand e 10 jogos de vencibilidade. Então vamos carimbar. Freguês, tem muito tempo que a gente não dá uma carimbada aqui no canal. Christian Sand vem de 3 derrotas seguidas, 9 jogos seguidos sofrendo gols. Dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Já o Bodoglin vem sofrendo gols há 3 jogos consecutivos. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Tropa, pelo momento que as duas equipes estão vivendo, eu iria com o Bodoglin empate anula. Para mim, o Bodoglin não perde esse jogo, no máximo empata, ele que tem empatado bastante. E o Christian Sand deve continuar com essa sequência de jogos sem vencer. Mas é um jogo que me anima para colocar o mar de 1,5 no bilhete, ou até um mar de 2,5 gols também. É mais arriscado, mas a gente tem muita chance. Eu tenho um ataque muito forte, que é o ataque do Bodoglin, né, que tem média de 2 gols feitos por partida. Eu tenho um time que precisa sair dessa situação. É um time que se expor para cima do Bodoglin, se ele acabar se expondo para cima do Bodoglin, ele é capaz de sofrer também. Mas pode fazer, porque o Bodoglin é o rei do ambas marcam. Eu só não vou nesse ambas marcam aqui do Bodoglin, porque o ataque do Christian Sand tem sido muito, mas muito fraco, tá? Então vou ficar de fora. Mas jogo do Bodoglin, a gente sempre tem que ficar de olho no ambas marcam, que a chance é grande. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Bodo. 4h, voltando para a Série B, tem um jogo do gigantesco Vasco da Gama, apenas, que vai visitar o Londrina. Vamos lá, o Vasco está invicto, ninguém consegue ganhar o Vasco, né? O Vasco que acabou passando por cima do Cruzeiro. 6 vitórias e 6 empates. Era o empate da Gama, mas está vencendo também, graças a Deus. Fez 12 gols e sofreu 5. O Vasco, não é a melhor defesa porque tem o Grêmio, mas é um time que sofreu poucos gols. É o Batman, né? O Batman no gol ali tá salvando. Dependência da zaga era complicado. Do outro lado tem o Londrina. A Londrina em 11 jogos ganhou 4, empatou 3, perdeu 4, fez 12 gols, sofreu 14. O Londrina já é um time que sofre mais gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Londrina vem de 3 jogos de invencibilidade, vem sofrendo gols há 10 partidas. Das últimas 7 em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Vasco vem de 12 jogos de invencibilidade, nos últimos 10 em 9, a gente teve menos que 3 gols. Tropa, Vasco, empate anula, entrada seca, ou
dupla chance para o Vasco. É clubismo? Não sei. Eu tô entrando no Vasco com empate anula desde que começou a Série B. Desde que começou a Série B, o Vasco tem cotação ali sempre de 1,8 acima de 2 e enquanto tá dando certo, eu vou continuar. Aí vai ficar muito a critério de vocês. O Londrina vive um bom momento ali. Se a gente, é inegável que dos últimos 5 jogos perdeu apenas um, mas eu vou continuar nesse empate anula do Vasco, beleza? Para mim esse jogo tem cara de empate, então dupla chance pode ser interessante para colocar no bilhete. Mas o gigantesco, ele não tem jeito, tá? O gigantesco tá passando por cima e vou cravar aqui 1-0 pro Vascão. 5h30 da tarde, Campeonato Paraguaio. Eu tenho um jogo do Cerro Porteño contra o 12 de outubro, né? Eu sei que é 12 de outubro, mas já falei aqui, o canal é português, irmão. 12 de outubro, né? A gente tem que se adaptar. O pessoal tem que se adaptar a gente, é Brasil, pô. Brasil. Esquece. Vambora. Cerro Porteño é o segundo colocado, tá brigando aqui contra o Libertad, diferença aqui de 4 pontos, vai pegar o 12 de outubro, que tem sido um saco de pancadas em 18 jogos, venceu apenas 2, empatou 8, perdeu 8, fez apenas 13 gols e sofreu 32, é aqui uma das piores defesas da competição, a segunda pior defesa. Eu tenho o Cerro Porteño, que tá aqui lutando pelo título em 18 jogos, fez 33 gols e sofreu 11. Vamos dar uma olhada no histórico quando elas se enfrentam. Jogo truncado dos últimos 5 em todos os 5. A gente teve menos que 3 gols. Cerro vem de 3 vitórias seguidas contra o 12 de outubro. Não sofre também gols a 3 jogos do seu adversário. 12 de outubro está 5 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar gols. Dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. E o Cerro Porteño nada de interessante. Tropa, Cerro Porteño empate anula, beleza? Apenas. Para mim não perde. No máximo empata, mas o 12 de outubro ele tem conseguido mais façanhas enormes aqui, conseguindo perder para times muito mais fracos. Eu acredito que o Cerro Porteño tem tudo para ganhar essa partida aqui. Inclusive porque ele está brigando pelo título, ganhou do Libertad e é interessante para o Cerro manter uma sequência de vitórias. Placar para mim desse jogo? Pô, vou cravar 1-0, 2-0. 6h30 da noite, voltando para a Série B, Náutico contra Sport. Jogo interessante, né? Um grande confronto, é um clássico, né? Não tem jeito, é um clássico de Pernambuco. O Sport está com 19 pontos, está aqui na zona do acesso. Pô, ó, eu ia falar zona da Champions League, aí eu consegui recuperar aqui o raciocínio e falar zona da Libertadores. Aí agora que eu falei zona do acesso, 19 pontos, mas está embolado aqui. Do Sport para baixo está embolado. Aqui o Vasco, Bahia e o Cruzeiro já deram uma distanciada. Tá aqui Sport com 19, Grêmio com 18, o Grêmio que provavelmente deve vencer amanhã. Tem o Criciúma aqui que faz um clássico hoje contra o Brusque. Mas está num bom momento também, pode vencer o jogo. E eu tenho o Náutico que precisa sair da zona do rebaixamento, joga em casa e nada melhor do que vencer um clássico para isso, né? Para dar moral e tirar o time dessa situação. O Náutico que em 12 jogos fez 10 gols e sofreu 15, sofre bastante gols. E o Sport em 12 jogos fez 8 gols e sofreu apenas 5. O Sport também com uma das melhores defesas da competição. Vamos dar uma olhada no histórico. Quando elas se enfrentam dos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. O Náutico vem sofrendo gols a 3 jogos, só que dos últimos 9 em 7, a gente teve menos que 3 gols. O Sport dos últimos 10 em 9, a gente teve menos que 3 gols. Só que se a gente olhar os últimos 3 confrontos entre elas, 2-1 para o Sport, na casa do Náutico, no Pernambucano. Na Copa do Nordeste, o Sport ganhou de 3-2 e a gente teve 1-1 no ano passado. Seguinte, tropa, esse jogo aqui eu vou dar uma ousada, tá? Eu daria uma ousada nesse jogo e buscaria 2 gols. O Náutico ele vai se expor, ele precisa sair da zona de rebaixamento. É clássico, é um clássico que normalmente a gente vê bastante gols. Eu iria no mais de 1,5 gol. É loucura? Pode ser loucura, porque são 2 equipes que, principalmente o Sport, que a gente tem visto poucos gols. Mas por ser clássico, pelas 2 equipes estarem buscando coisas, mesmo que diferente na competição, acredito que tem tudo para pegar fogo. Jogo para cartões também, esse jogo aqui. Quem quiser ir no menos de 3,5 gols, provavelmente a gente vai ver. Talvez seja um jogo cara de 1-1, 2-1, mas eu queria dar uma ousada aqui nesse jogo, queria dar uma arriscada e buscaria 2 gols sim. Ou ambas marcam aí pro cara ser muito ousado, mas chance tem, tá? Placar para mim, 1-1. 8 horas da noite, vamos para MLS. A galera me cobra muito de falar MLS, só que assim, é basicamente falar sobre gols, cara. Por isso que eu evito falar sobre MLS. Mas vamos aproveitar aqui o nosso sabadão e separei 3 jogos pra gente. Eu tenho aqui New York Red Bull contra Toronto, 8 horas da noite, não esqueça. Favorito, né? Tem cotação aqui que eu não entraria jamais para um time que de 5 jogos só venceu 1. Por mais que o Toronto também tenha vencido só 1, pô, não tem como. 1,30? Pô, não inventa. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. O Red Bull vem de 6 jogos de vencibilidade contra o Toronto. O Red Bull vem sofrendo gols a 6 jogos. O Toronto vem sofrendo gols a 18 jogos.
vem de 3 vitórias seguidas dos últimos 4 jogos. Não perdeu, então dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. Enfim, se a gente olhar, é porque tem jogo da Copa, né? Aí acaba aumentando essa invencibilidade. Só que assim, o Toronto vive um bom momento. Mesmo sendo aquela copinha ali, um joguinho de Copa, pô, é um time que está invicto a 4 jogos, 3 vitórias seguidas. Se a gente for olhar aqui, ele está 2 jogos invicto na Liga. Então essa cotação para mim não justifica. Mas vejo com bons olhos a gente buscar gols, porque são 2 equipes que têm sofrido gols com frequência, principalmente Toronto, ali 18 jogos seguidos sofrendo gols. Então dá pra gente ir com mais de gol e meio, interessante, cotaçãozinha ali de 1,20, dá pra completar um bilhete. Ambas marcam para esse jogo, vem muito quente, pelo fato das 2 equipes estarem sofrendo gols. E o mais de 2 gols e meio também vem muito quente para quem gosta de buscar uma oddzinha ainda mais alta, tá? Esse jogo aqui é interessante. Placar para mim, 2-1 pro Red Bull. Continuando na MLS, 8h30 da noite eu tenho um jogo do Orlando City contra o Houston Dynamo. Mais um jogo pra gente ver gols. Eu separei 3 jogos pra gente, que foram jogos que eu filtrei, que pelo menos dos últimos 10 jogos, as 2 equipes tiveram pelo menos 8 desses 10 foram mais de gol e meio. Falei meio embolado, mas entenderam, né? São jogos que eu separei, tinha mais um, mas a cotação tá de 1,14, se eu não me engano, do mais de gol e meio, aí realmente não valia. Mas esses jogos que eu filtrei para vocês foram equipes que dos últimos 10, pelo menos 8, a gente teve mais de gol e meio, tá bom? Vamos lá, Orlando City dos últimos 8 jogos, em 6 foram ambas marcam, o Houston Dynamo, nada de interessante, provavelmente um jogo para cartões, porque do Orlando City dos últimos 10 em 9, a gente teve pelo menos 5 cartões, e o Houston Dynamo dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 5 cartões também. Mais de gol e meio no bilhete. Ambas marcam bem quente, mas esse jogo eu só iria no e-mail simples, direto, tá pagando 1,25 esse aqui, se não me engano, tá pagando bem, grande chance. O Orlando City é um time que a gente entra desde o ano passado no mais de gol e meio e pode valer a pena, tá bom? Placar pra mim, 2-1 pro Orlando City. 9h da noite, Santos contra Bragantino, Brasileirão, jogo que eu quero explorar, gols, clássico paulista. O Santos tem sido um time over esses últimos jogos, pelo menos um time over 1,5. E o Bragantino é aquela incógnita, né? É um time que não faz muito gol, do nada mete 5, enfim, mas se tratando de clássico, pode ser interessante buscar 2 gols aqui, até pelo momento do Santos mesmo. Porque dos últimos 5 jogos que elas se enfrentaram, em 4 foram ambas marcam. Apesar de dos últimos 6 em 5, a gente ter menos de 3 gols. Deve ter sido tudo 1-1, ou não? Ó, Santos foi 2-0, o outro jogo foi 2-2. Apesar dos últimos 6 em 5, a gente teve menos de 3 gols. Mas se a gente olhar aqui, ó, 2-0 Santos, 2-2 e 1-1. Então, pelo menos 2 gols a gente tem visto no clássico. Santos vem de 4 jogos de vencibilidade, 6 jogos sofrendo gols. Dos últimos 9 em 7, a gente teve menos que 3 gols, mas dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas. O que eu falei, o Santos tem sido um time over 1,5, não 2,5, 1,5. O Red Bull Bragantino, 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 6 em 5, a gente teve menos do que 3 gols. Tropa, mais de gol e meio nesse jogo, ambas marcam, pode vir quente, porque o Santos tem sido um time de ambas marcam, o histórico do confronto em ambas marcam é interessante, mas o e-mail para mim me pega mais. Não entro no Santos, apesar de estar num bom momento, apesar do Marcos Leonardo tá jogando muita bola, o moleque é bom, mano, o moleque é bom. Pode ir pro Vascão, hein? Tem vaga no Vascão, hein? Mas eu não vou entrar, não. Dá para ir no empate anula no Santos, quem tiver confiança, mas como é clássico eu vou ficar de fora, beleza? Pra gente fechar, 10 horas da noite, voltando para MLS, Dallas contra Vancouver Whitecaps. Pô, é legal falar em MLS, que a gente fala uns nomes maneiro, né? Dá uma imponência, assim, Whitecaps, maneiro pra caramba. Mas enfim, deixa isso pra lá. Vamos lá, dos últimos 9 jogos, quando elas se enfrentam em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. Nada de interessante aqui, o Dallas vem de 5 jogos sofrendo gols, dos últimos 5 em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam. O Whitecaps dos últimos 7 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. O Dallas, se eu não me engano é o Dallas, dos últimos 10 jogos, todos os 10 foram mais do que 1,5 gol. Se eu não me engano é o Dallas, tinha alguns times que em todos os jogos eram mais do que 1,5 gol dos últimos 10, por isso que eu trouxe. Agora eu não lembro de cabeça qual é, mas é só vocês olharem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá aqui, ó, o Dallas, ó, 3-1, 2-1, 2-1, 3-1, 4-2, 2-0, 2-1, acho que é o Dallas mesmo. Vamos lá. É o seguinte, tropa. Mais de gol e meio, tá pagando 1,25. Esse jogo aqui também é interessante para colocar no bilhete. O ambas marcam vem quente, o 2,5 vem quente, o ambas marcam vem muito quente, na verdade. Se a gente olhar o Dallas dos últimos 5, em todos os 5 foram ambas marcam, e o Whitecaps dos últimos 7 jogos em 5 foram ambas marcam. Grande tendência, tá? Provavelmente o Dallas vai vencer.
é um time melhor, tem uma cotação aqui já mais ou menos, mas eu vou ficar de fora, prefiro continuar no mercado de gols, tá bom? Placar para mim desse jogo, 2-1 pro Dallas. Batendo aí 1,5, ambas marcam, 2,5 também. E é isso, tropa, fechamos nossos jogos, tem o jogo aqui do Cuiabá com o Ceará. Tropa, jogo complicado, né? Talvez pelo momento do Ceará seja interessante continuar explorando essa invencibilidade, buscar algo positivo para o Ceará, um dupla chance, né? Para jogar com empate, ou então buscar um handicap mais 75 ou mais 1 também pode ser interessante, handicap asiático, tá bom? Só que eu não sei se o Speed Mendonça vai jogar, vocês têm informação? Eu não consegui recolher informação não. Deve saber melhor amanhã no dia do jogo, dá uma olhada, o Ceará tá 11 jogos invicto, mas ele é um cara que faz muita diferença no time. Tá, então, se ele for jogar, já fica interessante. Se ele não jogar, aí acho melhor ficar de fora. Tem outro jogo também, que é do Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale sempre foi um time dominante no Japão, mas essa temporada tem deixado muito a desejar, perdeu alguns jogadores importantes. Já vem de 3 jogos sem vencer. Pode ser interessante aqui um empate anula, tá bom? Pode ser interessante, é um time melhor jogando dentro de casa, pode ser um jogo para ele voltar ali a retomar a confiança, voltar a brigar aqui pelo título. Na verdade está brigando, né? Mas tentar assumir aqui a ponta. Mas eu vou ficar de fora porque o Kawasaki tem decepcionado bastante. Mas se você tiver confiança, pode valer a pena com o empate anula. Agora sim, fechamos nossos jogos. Espero que seja um sabadão muito bom pra gente. Espero que a gente continue com uma média boa e que a gente volte a ter uma sequência de bilhete do canal. Que não seja mais interrompida, irmão. Vai começar hoje e só Deus sabe onde vai parar. Tamo junto, muita fé. Pra cima!